Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos, amados, estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu quero trazer uma exposição do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 5. Estamos cada dia crescendo na graça e na misericórdia de Deus por meio da exposição da palavra de Deus. Eu tenho procurado expor a palavra e tenho tentado trazer uma explanação com palavras simples para que os irmãos entendam. Não tenho me aprofundado porque o meu conhecimento é bastante limitado. Mas João diz no capítulo 14, ele fala sobre o Cordeiro e os 144 mil selados. João diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que trazia na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Eu vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que eu vi era como de arpista que tocava suas harpas, e cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Muito bem, amados, diletos irmãos, gostaria de aqui tecer esse comentário, expor aquilo que Apocalipse tem nos apresentado. Lembra-vos que o livro de Apocalipse ele foi escrito no ano 96 depois de Cristo. Apóstolo João fala sobre o Cordeiro. Ele diz: olhei, e eis que o Cordeiro estava sobre o monte Sião. Aqui nós vemos a mesma referência, a mesma representação de Apocalipse 5, verso 6. Faz a referência de um Cristo como Cordeiro. Proclama o fato de que nossa redenção foi levada a cabo na cruz. Então, amado, aqui vemos um fato de que a nossa redenção ela é real. Aqui apresenta Cristo como um Cordeiro. O título Cordeiro, quando se refere a Cristo, esse título ele é repetido por 28 vezes no livro de Apocalipse. Por 28 vezes nós encontraremos
Cristo sendo apresentado como Cordeiro. Então aqui nos demonstra, sendo ele o Cordeiro Pascual, ou seja, a obra expiatória de Cristo na cruz. A salvação apresentada por meio de Cristo, sendo ele o nosso Cordeiro Pascual. Ele se encontra agora no Monte Sião, ou seja, o Monte Celestial. E com ele 144.000 que tinha o nome de seu Pai escrito em sua testa. O número de judeus que vieram a Cristo na primeira metade da grande tribulação. Lembra-vos do intervalo da abertura do selo, quando foram selados 844.000 judeus, 12.000 de cada tribo. Agora eles estão com Cristo no Monte Celestial. Esses judeus vieram a Cristo na primeira metade da grande tribulação. Alguns das primeiras tradução da Escritura nos apresenta que ele tinha o seu nome, ou seja, o nome do Pai e o nome do Filho escrito em sua testa. Aqui nós vemos que, sendo o Espírito Santo o inspirador do livro de Apocalipse, então nós vemos a presença da doutrina da Trindade neste versículo. João diz: e ouvi uma voz do céu como o ruído de muitas águas e como um som de grande trovão. Isso indica o tipo de louvor, o tipo de adoração. Louvor oferecido ao Cordeiro e a Deus. Soa como uma cascata com trovões. Seria bom, amados, que a igreja moderna fosse assim. Seria bom que, ao congregarmos, ouvisse seu som de louvor ofertado a Deus. Mas nestes últimos dias, os louvores apresentados dentro da nave de uma igreja têm exaltado mais o homem do que a Deus. Mas aqui, esses 144.000, ele louva a Deus. Eu vi uma voz de tocadores de harpa que tangia com suas harpas. Ou seja, representa um acompanhamento musical. Recordo-me quando comecei a congregar, há mais de 50 anos atrás, quando nós reuníamos para adorar a Deus, ao louvarmos os hinos da harpa. Muitas vezes nós éramos tomados como parecia uma neblina, como uma nuvem. É algo que nos levava a entrarmos numa dimensão diferente. Parecia que dentro da nave da igreja havia uma presença de nuvem, de neblina, que nos refrescava e até nos acalentava. Hoje não se sente mais isso. Pouca igreja usa os louvores da harpa cristã, que são louvores inspirados pelo Espírito Santo. E esses 144.000, no versículo 3 diz aqui: e cantava um cântico novo,
diante do trono e diante das quatro criaturas. Se esse cântico é novo, então é um cântico desconhecido. E esta canção é só para os 144.000. Então não há como nós trazermos uma referência. Que tipo de canção é essa? Alguns comentaristas atribuem essa canção ao Salmo 149. Eu não sei, amados, porque eles cantavam um cântico novo. Cântico que se menciona aqui é que o cântico em si seja novo. Sendo assim, o que diz que só pode ser realizado por aqueles que são o Israel redimido, representado pelos 144.000 selado. Veja o que o versículo diz. E cantava um cântico novo diante do trono e diante dos quatro criaturas e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser aqueles 144.000, os quais foram comprados dentre os da terra. Então, esse cântico é especial. Somente Israel redimido poderá entoar. Ele não será cantado pela igreja, ou seja, pelo povo gentil. Porque ninguém, está escrito aqui que ninguém poderia aprender aquele cântico a não ser aqueles 144.000. É um cântico exclusivo de vitória. E o versículo 4 diz que esses são os que não contaminaram com mulheres porque são virgens. Veja bem, os 144.000 foram selados, foram redimidos. Eles foram confiados a Cristo, eles pertencem a Cristo, porque eles creram, mesmo no início da grande tribulação, naquilo que Cristo fez pelo Israel. E que Ele é o único que tem o poder de redimir o ser humano. Agora, diz que esses 144.000 são virgens. Refere-se a que esses 144.000 que não se corromperam pela idolatria. Quando diz que são virgens, é porque eles não foram idólatras, não se corromperam. Quando diz que não se contaminaram com mulher, refere-se a uma igreja. Quando a Bíblia faz referência à mulher, refere-se à igreja. Mas eles não se contaminaram com a idolatria. Eu tenho o costume de dizer que a igreja moderna, ela se tornou idólatra. E é difícil corrigir hoje aquilo que os irmãos acreditam. Foram ensinados por muito tempo de uma maneira errada. Quando tentamos, muitas vezes, trazer um estudo bíblico, levando aos irmãos a voltarem a praticar a fé, as pessoas rejeitam o estudo que nós apresentamos. Mas aqui, esses 144.000 não se corromperam pela idolatria. A fé em algo além do Cordeiro, a fé além da cruz constitui em adultério espiritual. A fé que não seja baseado na Escritura Sagrada, no sacrifício expiatório. Uma fé que não esteja firmado na cruz de Cristo é idolatria espiritual, que é idolatria em realidade. Milhões
milhões de pessoas na igreja moderna são culpados deste pecado, devido que não entende, algum inclusive rejeita a cruz. Há pouco tempo estava conversando com o irmão, ele diz: eu detesto a cruz, porque a cruz foi o martírio de Cristo. Eu digo para ele, é a cruz que nos aproxima de Cristo, é por meio da cruz que Cristo completou sua obra. Então, esses 144 mil são os que agora seguem o Cordeiro para qualquer lugar que vá. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para qualquer lugar que ele vá. Então vemos que diz que eles não se contaminaram com a mulher e são virgens, é porque eles não são idólatras. Eles passaram a viver uma fé genuína. Foram perseguidos pelo anticristo, alguns poderão até ser mortos, mas estarão diante de Cristo, diante do Cordeiro, com o nome do Pai, do Filho escrito na sua testa, cantando um novo cântico que somente estes 144 mil terão o privilégio de aprender. Então, pelo emprego da palavra Cordeiro, esses 144 mil tornaram adoradores de Cristo, tomaram a sua cruz, tal como Jesus demanda de todos, no livro de Lucas, capítulo 9, verso 23 a 24, onde Cristo diz que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. A palavra nos revela que eles foram comprados dentre os homens como primícia para Deus e para o Cordeiro. O que é primícia? É o primeiro, ou seja, é o primeiro fruto. Eles foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Então, pelo emprego da palavra primícia, diz-nos que a nação inteira de Israel vem a Cristo, porém só ocorrerá na segunda vinda. Mas os 144 mil são as primícias. Então Israel inteiro irá se converter a Cristo, mas só na sua segunda vinda. E para encerrar, amado, o versículo 5 diz: na sua boca não foi achado engano. Então esses 144 mil nunca usaram de nenhuma hipocrisia. Na sua boca não foi achado engano, não houve hipocrisia, porque eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ou seja, corresponde à justificação pela fé. Passaram a ter confiança em Cristo. E só pode realmente viver pela fé aqueles que passam a crer no sacrifício expiatório de Cristo. Sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, daquilo que não vemos, mas cremos que iremos receber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados, aqui vemos novamente a repetição dos 144 mil. Eles foram selados, foram guardados no período, no início, nos primeiros 3 anos da grande tribulação, foram perseguidos.
lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Tornaram-se a primícia para Cristo. Terão o privilégio de aprender um novo cântico. Cântico este que nós, igreja, não teremos o privilégio de cantar. Somente esses 144 mil que cantarão este louvor diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Os seus louvores serão semelhantes a uma cascata, serão semelhantes ao som de muitas águas. Serão louvores apresentados a Cristo, ao Cordeiro vivo, que foi morto, que se tornou o nosso Redentor, que se tornou o nosso Cordeiro Pascual. Aonde nós estaremos nesse dia? Por que não iremos participar deste louvor? Porque somente os 144 mil terão o privilégio de cantar esse novo cântico. Pense nisso, amados. Pense. Provavelmente, lendo o livro de Apocalipse, nós vamos descobrir aonde estaremos. Amanhã eu volto apresentando o versículo 6 do capítulo 14 do livro de Apocalipse. Graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Amém e amém.